Recomeçar em Cristo. Junte-se a nós e aprenda como recomeçar sua jornada espiritual com confiança e renovação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que tocam o coração. Perto do fim. O Evangelho de Mateus, capítulo 34, versículo 32 e 33, diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. A figueira é Israel. E o versículo diz que a volta do Yeshua está próximo. Jesus vai voltar. 6.000 anos se passaram, do primeiro sopro em Adão até Abraão, 2.000 anos de passos. De Abraão até Cristo, mais 2.000 anos de promessas e esperança. De Cristo até nós, hoje, outros 2.000 anos se somam, e assim se fecham 6.000 anos sob o governo humano. Pois para Deus 1.000 anos são como um dia, e um dia como 1.000 anos passam. No sexto dia, ele formou o homem. O 6, o número do homem. O tempo do homem governar até o sexto milênio. Mas, depois do sexto vem o sétimo, o descanso, o reino milenar, o retorno de Cristo, o Shabat da terra. Como no sétimo dia o Criador repousou, a terra repousará 1.000 anos sob o governo do reino do príncipe da paz, Yeshua, nosso amado Jesus. Hoje, Israel marca o tempo, é o relógio do mundo. Muitos dizem que não, mas na realidade sabemos que sim. Vivem o ano de 5.785, que logo será 5.786 em setembro. Lembrando que o calendário judaico é diferente do calendário greco-romano. Os ponteiros giram no céu de Jerusalém, anunciando que o descanso se aproxima. Mas muitos dormem, religiosos, igrejas, multidões, perdidos em planos humanos, soluções mirabolantes, sem perceber que o reino vem, silencioso como um ladrão na noite. O que João viu? No Apocalipse, capítulo 9, João descreve a visão de pragas, gafanhotos, que não eram como os comuns, mas como criaturas de guerra. Olha bem, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Sobre suas cabeças havia algo como coroas de ouro, e seus rostos eram como rostos de homem. A imagem de João, preso à época, tentando decifrar o futuro, ele viu hélices como coroas, algo brilhando sobre as cabeças dessas máquinas. Viu rostos de homens, mas eram rostos de criaturas. E sim, pilotos, soldados do ar. João contemplava o amanhã como palavras de ontem, descrevendo o que via com o que conhecia. Metáforas vivas de ferro, fogo e trovão. Continuando o versículo de Apocalipse, tinha cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões. As hélices giravam como uma deixa solta ao vento, e o poder de destruição era feroz como de um leão faminto. O versículo seguinte diz: tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído de suas asas era como estrondo de carros, quando muitos cavalos correm para o combate. O que João viu? Ele viu blindagem de metal, aço, ferro retorcido. Ouviu o rugido, motor, o barulho ensurdecedor, um som como 1.000 cavalos em carga de guerra. Continuando o versículo diz assim: tinha caudas semelhantes às de escorpiões e aguilhões nas caudas, e o seu poder era de ferir os homens por 5 meses. E quem já olhou um helicóptero sabe, a cauda longa, fina, girando,
tão parecida como um ferrão de escorpião. O mistério dos 5 meses, tempo de dor, tempo de tormento, talvez um sinal de guerra prolongada ou juízo sobre a terra. João viu máquinas que ainda não existiam. Viu guerra quando nem pólvora havia. Falou do futuro usando a linguagem de quem só tinha terra, vento e pergaminhos. E deixou para nós o aviso. Para entender, é preciso abrir os olhos, ler com fé e interpretar com discernimento. Guarda a tua vida, sua família, porque o fim está próximo. Desperta, pois o tempo é curto e o descanso eterno logo nascerá no horizonte. Erros que os homens estão cometendo. Primeiro erro, não reconhecem a Jesus. Não reconhecem o Yeshua, o Messias prometido. Sem ele, o coração se esvazia de esperança. E o inimigo de Deus se aproveita desse vazio. Sem Cristo, o homem procura uma segunda opção. Ideias e teorias se multiplicam. A mente humana tenta controlar até o Criador. Queremos dominar Deus, encaixá-lo em nossa lógica. Outros, cegos de sede por respostas, se voltam para seres de outros mundos, fábulas mirabolantes que não preenchem nada. Segundo erro, desfazem da palavra viva, que é a Bíblia, desprezam as Escrituras, trocam verdades eternas por teorias deste mundo escondido. É fato, a história humana tem falhas, cheia de encaixes e manipulações para controlar multidões. Mas Cristo, sua palavra, não falha. Seus ensinos são grandiosos, vivos, eternos. Basta um versículo e encontramos o caminho, pois ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem se afasta de Yeshua fabrica sua própria estrada, cria sua verdade e inventa uma vida sem raiz. Mas com Cristo é diferente. O Espírito de Deus nos guia com razão e discernimento. O terceiro e último erro, não crer em nada. Viver como se tudo fosse apenas natureza, nascer, morrer e nada mais. Uma vida sem propósito, sem destino, sem esperança, apenas buscando prazer até o sopro final. Um erro antigo repetido como um eco, que torna as pessoas frágeis nas mãos do inimigo. Sofrem sem entender o porquê, presos a uma lógica vazia que nunca existiu. Mas há uma saída. Pela palavra de Deus, corrigimos o curso, escapamos de enganos religiosos mortais e teorias frias, quebramos toda idolatria, a imagem de homens, de animais, de ídolos mudos. Deixamos de buscar respostas nos espíritos dos mortos, pois ali não está Deus, ali mora prisão e doença. Correntes que prendem ao passado e paralisam a sua alma. Yeshua, Jesus, é suficiente. Além das Escrituras, até historiadores que não o seguiram testemunharam sua vida, milagres, morte e ressurreição. A rocha é firme, o caminho é seguro. Basta olhar para ele e reencontrar o alvo, o Yeshua HaMashiach. Flávio Joséfo, 37 anos depois de Cristo, começou a escrever uma obra judaica. Ele foi um historiador judeu que viveu no primeiro século. E ele fala a respeito de Jesus. Ele não era cristão. Tácito, 56 a 120 depois de Cristo, também foi um historiador que falou de Cristo. Porém, ele era um senador romano. Ele não tinha nada a ver. Escreveu também sobre o incêndio de Roma em 64 depois de Cristo e mencionou que Nero ocupou os cristãos. Ele também fala e testemunha coisas importantes, como confirma a execução de Jesus sob Pilatos, confirmando toda a história bíblica. Temos também Suetônio,
69 a 122 depois de Cristo, outro historiador romano. Ele escreveu também a respeito de Cristo. Outro historiador é Plínio, um jovem, de 61 a 113 depois de Cristo, governador romano na Bitínia, atual Turquia, hoje é a Turquia. Também fala diretamente da vida de Jesus e a respeito também dos cultos estabelecidos sobre a igreja. Talo, menção indireta. Talo foi um cronista samaritano, não um cristão. Escreveu por volta de 52 depois de Cristo. Também falou a respeito da crucificação de Cristo. Esses registros mostram que Jesus não era apenas uma figura de fé, mas também alguém reconhecido como real por fontes externas, mesmo que breves. São referências importantes fora dos evangelhos. Portanto, meus amigos e minhas amigas de Deus, o fim está próximo. A palavra está se cumprindo. Yeshua vai voltar. E muitas vezes estamos presos a religiões, a ideias, a conflitos e muitas vezes adormecidos. Portanto, a palavra do Senhor diz para você hoje: desperta, ó tu que dormes, para que o Senhor te use neste tempo do fim. Muitos estão presos a igrejas imensas cristãs, templos gigantes. Dinheiro não falta, tem o ouro e a prata, mas está faltando o Espírito Santo de Deus nesses lugares. Muitos líderes, infelizmente, fazem parte de forças ocultas e são pastores em igreja, e nós sabemos. Também tem outras religiões que desviam as pessoas dos caminhos. Portanto, ficais firmes. Seja também um dos remanescentes de Deus neste tempo do fim, neste mundo tenebroso. Fique firme, porque muitos serão enganados, inclusive até alguns escolhidos. Portanto, irmãos, estamos muito perto do fim. Guarda o teu coração, guarda a tua alma, guarda o teu corpo. Entregue tudo para Cristo, porque certamente cedo virá. Será como um ladrão na noite. Não terá aviso, não haverá nada que se possa fazer, a não ser receber de Cristo aqueles que estão na presença de Cristo. Portanto, amados, vamos orar neste momento, entregando as nossas vidas ao Senhor. Você que quer voltar para o Senhor, eu não estou te chamando para uma igreja, estou te chamando para o Senhor Jesus. Se você quiser fazer isso agora, você vai fazer aí na sua casa, você vai fazer aí no seu quarto. A oração no quarto, ela é muito poderosa, que a oração em secreto, Deus ouve e lhe dá secretamente toda a bênção. Portanto, vamos orar agora pela nossa família, orar por este mundo, pela paz em Jerusalém. Devemos orar por tantas coisas, mas o certo é que nós devemos vigiar e orar sempre e sempre. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu que és o princípio e o fim, aquele que revela o futuro aos simples de coração. Nós nos colocamos diante de Ti hoje, agora, com temor e esperança. Te agradecemos, Senhor, pela palavra viva, que nos abre os olhos para discernir o tempo em que estamos vivendo, para não cairmos nos enganos deste mundo, para que os nossos pés não se desviem do Teu caminho, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Perdoa-nos, Senhor, quando erramos o alvo, quando tentamos Te moldar as nossas vontades e verdades, quando buscamos respostas e teorias vãs, quando trocamos a verdade pela confusão. Fortalece, Senhor,
nosso coração, para que permanecertes firmes em Yeshua, o Messias. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Guia-nos pelo Espírito, afasta de nós, Senhor, toda idolatria, todo engano, toda distração que nos separa de Ti. Hoje também intercedemos pela cidade de Jerusalém. Estenda tua mão sobre Sião, derrama sua paz sobre os teus muros, guarda o teu povo em meio às nações. Cumpre a tua promessa, que a paz de Jerusalém seja sinal do teu reino que virá. O descanso do sétimo dia, o reino milenar de Cristo, perto está. Desperta o teu povo, meu Deus, acorda aqueles que dormem, traz de volta os que se perderam, ilumina os que buscam no escuro. Que teu nome seja exaltado, que a tua verdade triunfe e que quando o Filho do Homem vier encontre pé nessa terra. Em nome de Yeshua, o Messias prometido, aquele que é, que era e que há de vir, o nosso amado Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Se inscrevam e ative o sininho para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima, um grande abraço, fique com Deus. A tua voz é poderosa, inunda todo o meu ser. A tua voz é majestosa, reina sobre mim. A tua voz é como fogo que queima meu coração. Senhor, tu és santo, tu és santo. Quero ouvir a tua voz. Senhor, tu és santo, tu és santo. Quero ouvir a tua voz. Senhor, preciso ouvir a sua voz, falando ao meu coração a tua santa palavra. A tua voz é poderosa, inunda todo o meu ser. A tua voz é majestosa, reina sobre mim. A tua voz é como fogo que queima meu coração. Senhor, tu és santo, tu és santo. Quero ouvir a tua voz. Tu és santo, quero ouvir a tua voz. Santo, tu és santo, quero ouvir a tua voz. Tu és santo, quero ouvir a tua voz. Tu és santo, quero ouvir a tua voz. Senhor, tu és santo, tu és santo. Quero ouvir a tua voz. Senhor, tu és santo, quero ouvir a tua voz. Senhor, tu és santo, tu és santo, quero ouvir a tua voz.